Editorial. Em 2000, um crime chocou o país. O jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves matou de forma covarde a sua namorada, Sandra Gomide, porque ela não o queria mais. Foi um crime amplamente noticiado, até porque ele era muito mais velho que ela e ela seria, segundo a crônica policial da época, uma jovem recém-formada que viu no romance com ele uma forma de subir na vida dentro de um dos maiores jornais deste país. E, de fato, graças à influência daquele relacionamento, ela galgou rapidinho os altos cargos dentro daquele jornal. Quando se viu projetada na profissão, cercada certamente por pessoas mais interessantes, enfiou o pé na bunda do velhote e ele, humilhado pelos últimos acontecimentos, convidou-a para passar um dia no seu Aras e lá discutiram, e quando ela ia embora, ele sacou de uma arma, alvejando-a por trás, matando-a no local. Pimenta foi réu confesso, passou 11 anos soltos graças a recursos impetrados por seus advogados, só sendo preso em 2011 e mesmo assim em regime aberto, sem ter ficado atrás das grades um só dia. Quarta-feira, eu fiquei grudado na TV Justiça. Foi a decisão de um dos temas mais polêmicos da atualidade: a prisão em segundo grau. Aliás, esse foi um momento que todo o país acompanhou, porque nossa Constituição possui um artigo que estabelece que ninguém será preso enquanto a condenação penal não transitar em julgado. E se fosse mantido ipsis literis, os enjaulados da Lava Jato sairiam das prisões e o Brasil sofreria revés no combate à corrupção que dilapidou nossa maior empresa estatal, que é a Petrobras. O que o STJ decidisse seria a decretação ou não da ação do juiz Sérgio Moro. As atenções estavam voltadas para Curitiba, onde os maiores milionários deste país estão presos por corrupção e eles e seus advogados esperavam o amolecimento das suas prisões. Esperavam deixar as carceragens, desmoralizando todo o trabalho que está sendo feito neste país de caça aos corruptos. Eram dois processos de interesse dos ricos e poderosos que estão presos, desdizendo aquela máxima neste país que rico não vai para a cadeia. No Brasil, reinou até quarta-feira o maldito ditado, até então verdadeiro, de que ter dinheiro é possuir um passaporte para a impunidade, coisa que o juiz Sérgio Moro tem se debatido contra isso. Esse mau conceito da justiça brasileira nasceu das possibilidades de recursos intermináveis, capazes de protelar prisões oriundas de sentenças emanadas da instância de primeiro grau. Advogados de ponta se especializaram em recursos, conseguindo protelar por décadas uma decisão judicial de prisão, com um recurso atrás do outro e, às vezes, escorregando um dinheirinho aqui, outro acolá, para que nesses recursos fossem dados os famosos embargos de gaveta
e que eles fossem esquecidos, postergados, para que lentamente percorressem todas as instâncias até que fossem esgotadas todas as possibilidades. Eis a explicação de maneira simplória porque o crime no Brasil compensou até quarta-feira passada. Explicação do porquê a mão da justiça não alcançava quem tinha advogado que não perdesse prazo e fosse craque em recursar para manter o cliente em liberdade. Criando um lapso de tempo, as sentenças de primeiro grau acabaram perdendo eficácia. Os juízes de primeiro grau passaram a serem desrespeitados em suas sentenças, porque elas acabavam virando obras do esquecimento diante de tantos recursos para que suas sentenças fossem destruídas com chamados embargos. Advogar no Brasil até quarta-feira passada era não perder prazo. E se o STF tivesse mantido e sustentado que ninguém poderia ser preso enquanto a sentença não estivesse transitada em julgado, réus poderosos como Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e outros se calariam para as delações premiadas. A Lava Jato, senhores, correu risco de ir parar na lata do lixo. A briga no Supremo foi apertada. O placar 6-5 deu ganho para que as execuções das penalidades podem ser feitas já em condenação de segunda instância. Isto é, sai das mãos do juiz de primeira instância a condenação. O advogado recorre para a segunda instância e, no caso de Estado, seria o Tribunal de Justiça. Confirmada a condenação, se quiserem, podem prender o réu e seus advogados que recorram para as instâncias superiores com esse réu preso. E se lá na frente ele for solto por alguma falha processual, sairá da cadeia ou ficará nela enquanto for necessário para que ele alcance algum benefício da lei das execuções penais. Foi um recado claro para os poderosos. A impunidade neste país morreu na quarta-feira. O conceito elástico de presunção de inocência para nunca espiar culpa atrás das grades morreu na quarta-feira passada. Concluíram os ministros do STF que esse sistema vigente até quarta-feira era o mesmo que deixava o povo brasileiro com o gosto, com a frustração de que a justiça nunca era feita em se tratando de ricos e poderosos. E isso desacreditava a justiça brasileira aos olhos de nossa sociedade. Sem a prisão em segunda instância, o sistema brasileiro não era garantista, tornando-se, portanto, grosseiramente injusto. E na quarta-feira, os ministros consideraram que a prisão já em segunda instância é possível. Embora na nossa Constituição esteja expresso em seu inciso 61 do artigo 5º que, aspas, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Depois do segundo grau, o peso da presunção da inocência fica mais leve e menos relevante em contraste com o interesse estatal. Estamos ficando um país perigosíssimo para o crime. Ele não compensa mais. E as cadeias aguentarão receber tanta gente?
Acho que não. Mas isso é problema para quem transgredir. Quer paz? Quer viver em paz? Obedeça e tema a lei, porque a coisa tá séria. Bom dia.